Pessoal, pois é, vamos continuando com mais uma novela aqui nessa chucharia que é o Bostil, né? Que é o país em que vivemos. Mais um capítulo lamentável onde Alexandre de Moraes se reunia com o dono do Banco Master, né? Mas o carecão disse que não é nada disso, que ele nunca se reuniu e vai negar até a morte, assim como o Pudim de Pinga fez. Vamos falar sobre esta notícia, mas antes eu peço para você dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Eu sou o Carlos André e você está no Te Politizei. Pois bem, enquanto aqui continua essa zona, né, aqui nesse país, o Chile vem dando exemplos de punição para ex-ministros da Suprema Corte, né? Então a gente tem aqui a notícia que pelo menos em algum país nesse mundão os criminosos são punidos, né? Então a ex-ministra do STF, da Suprema Corte lá do Chile, foi presa, acusada de suborno, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Isso é parecido com o quê, né? Com o que o certo careca faz aqui no satânico Tribunal Federal o tempo todo. Então temos aqui a notícia de que a ex-ministra do STF do Chile foi presa. Imagina a Carmen Lúcia sendo presa assim, seria a glória, né? Ah, bem cara, Bezinho. Tem a declaração. O que vai declarar, né? Neta sendo presa por trastes em silêncio. Carabineros sacándole mientras que la iban, pues acaba de subir a este vehículo. Pelo menos no Chile, a justiça tarda, mas não falha. Aqui a justiça falha o tempo inteiro. Enquanto aqui no Bostil, nós temos a notícia de que o carecão nega o encontro com o banqueiro do Master, né? Olha só a carinha dele, que coisa mais maravilhosa, né? Ele nega, apesar de todos os portais de notícia dizerem que ele esteve lá no Moraes degustando charutos. É o tipo do cara que gosta de pôr um charuto na boca, o Moraes, né? Num bunker, aqui o pessoal também exagera, né? Num bunker, não um porão da casa reservado lá para o pessoal fumar charuto e tomar vinho. Então o Estadão disse que hoje, quarta-feira, o Carlos Andreasa falou sobre um novo desdobramento no caso do Banco Master, daquela apuração feita do jornal do Metrópolis, né? Aqui fala sobre o encontro de Moraes com o presidente do BRB, onde o Alexandre de Moraes era a pessoa diretamente interessada, porque o escritório de advocacia desse cara, eu já falei sobre os ministros possuírem escritórios de advocacia no vídeo de ontem, mas não é ilegal, mas é completamente imoral um ministro do STF ter um escritório de advocacia. Pois bem, o Metrópolis tinha divulgado essa informação, que houve uma reunião em 2025 entre Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, com o qual ele tem um contrato do escritório junto com a Viviane Barsi no valor de 129 milhões de reais, né? E até eu ia falar lá com o Vorcaro se eu tivesse um contrato de 129 milhões. Então eles estiveram lá na mansão do empresário e o Supremo negou o encontro e classificou a reportagem como mentirosa. Eu acredito mais na reportagem do que no carecão. O Estadão também havia apurado que o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sabia dos problemas de liquidez enfrentados pelo Banco Master durante a gestão à frente da autoridade monetária. Na época, havia expectativa que o Master tivesse ativos que pudessem ser revendidos ao mercado dentro da lógica de separação do Good Bank, a parte boa do Master, e o Bad Bank, que são os ativos podres do banco, né? São as dívidas. Assim, o custo para o sistema financeiro do fundo garantidor ia ser menor. Então, o pessoal baseia
as suas ofertas de produtos no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito aqui do Bostil, que cobre até R$ 250 mil em perdas, caso aconteça o que aconteceu com o Banco Master. Mas o problema é que outras operadoras de crédito, outras instituições como a XP, o BTG e o Nubank são alvos de ação por propaganda enganosa em CDBs do Master. Você acha que o XP, a operadora XP, o BTG e o Nubank não sabiam que o Banco Master estava numa situação de merda? E assim mesmo vendeu produtos como CDBs do Banco Master? Foram 26 bilhões de reais só de títulos que a XP revendeu do Banco Master. É uma coisa que você começar a vender fruta, né? Você pega uma fruta e sabe que essas frutas estão podres e assim mesmo você continua a vendendo essas frutas, e foi exatamente isso que o XP, a BTG e o Nubank fizeram. A XP, o BTG Pactual e o Nubank são alvos de uma ação pública que acusa de propaganda enganosa na venda de CDBs do Banco Master. O processo foi movido ontem pelo Abradeconte, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e Trabalhador. As instituições são, como eu já falei, são acusadas de apresentar títulos de investimento de baixo risco, garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então essas instituições, falam assim, não, você pode investir tranquilamente, porque se der merda, o Fundo Garantidor de Crédito cobre. E a gente sabe que não é bem assim, né? O Banco Master vendeu CDBs a cerca de 1,6 milhões de pessoas que tiveram os investimentos bloqueados, e a decretação de liquidação da instituição quer dizer que esse pessoal todo perdeu a grana. Nesses casos, o Fundo Garantidor de Crédito cobre apenas R$ 250 mil, como já havia comentado, somente por um CPF ou um CNPJ, e o prazo varia de 30 e 60 dias, como diz aqui. Valores acima desse limite dependem de processo de liquidação extrajudicial. Quer dizer que vai para a justiça comum, e isso vai demorar anos aí para você receber de volta com juros e correção monetária, né? Segundo a Abraconte, as plataformas omitiram os riscos reais dos papéis e falharam na curadoria das recomendações de investimento. A ação sustenta que houve publicidade abusiva e houve capaz de criar falsa sensação de segurança. Eles vendem o negócio falando, não, se der merda, usa o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito. E não é bem assim como já vemos. Pois bem, o Metrópolis disse que o encontro de Moraes com o presidente do BRB aconteceu na mansão de Vorcaro, que é dono do Master. Testemunhas afirmaram que Alexandre de Moraes frequentava a casa de Daniel Vorcaro em meio a articulações políticas e a crise do Banco Master. O cabeção careca esteve na mansão do empresário Vorcaro, do Banco Master, em Brasília, ao menos 2 vezes. Foi na casa do banqueiro que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 2025. O Vorcaro pediu ao Paulo Henrique que fosse até o seu endereço, lá no Lago Sul, em Brasília, porque o homem estava lá. O homem, ele fala do carecão, né, do Chandelle. 4 pessoas presenciaram a cena, relatada a coluna. Moraes estava acompanhado de um assessor, não estava com a mulherzinha, com a Viviane, que é uma das interessadas, porque o Alexandre de Moraes, teoricamente, não poderia aparecer nessas negociações, porque o Alexandre de Moraes é ministro do STF, e só nesta bosta desse país é que nós permitimos um tipo de coisa dessa, porque nós não temos mais Senado, Davi Alcolumbre é um bandido, nós não temos mais Congresso Nacional, que não trava as sessões, que não para o país, e parece que as coisas vão correndo da maneira livre, leve, solta, e quem toma no toba somos sempre nós, meros mortais, né? Então a compra do Master pelo BRB chegou a ser anunciada, mas teve uma repercussão negativa no mercado e acabou barrada pelo Banco Central.
diante da constatação de inconsistências nos ativos do Master e de suspeitas sobre transações de vendas de carteiras feitas ao BRB. Então já estava tudo enrolado, o Banco de Brasília já estava falindo, o Master ia comprar o Banco de Brasília, a Justiça impediu essa compra, Alexandre de Moraes, como representa a Justiça, interviu nesse imbróglio todo, e no final a gente já sabe que o Banco Master foi impedido, falido por causa desses golpes, né? E o Moraes queria receber o dinheirinho dele, pelo menos 129 milhões de reais da intervenção jurídica do escritório dele nessa compra do Master com o Banco de Brasília, né? Então, eles estiveram lá, segundo relatos, Moraes estava na mesma área reservada ao imóvel, fumando charutos e tomando vinhos caros e raros. Vorcaro é conhecido por ser colecionador de destilados e vinhos. É um manguaceiro de mão cheia, pode dar o braço pro Lula e ir embora, né? Então, a gente vê o mesmo comportamento do Lula com o STF, né? O STF que vem provando ser aí um centro nervoso de bandidos. Que mais que a gente vai falar sobre isso, né? E o Moraes, depois de saber dessa notícia, acabou negando o encontro com o Daniel Vorcaro, né? Em nota, o ministro negou o encontro com Paulo Henrique Costa na mansão do Vorcaro. Metrópolis mantém a apuração. Então, o Metrópolis vai continuar apurando o que o manguaceiro fumador de charuto aqui andou fazendo na casa de um criminoso, Daniel Vorcaro, e o Banco Master, que envolveu várias operadoras de crédito, né? A XP, BTG e o Nubank. Então, o Metrópolis tem relatos que confirmam as duas idas do ministro do STF na casa do Vorcaro, lá no Lago Sul. Além do ministro e Paulo Henrique, estavam no recinto mais duas pessoas, o próprio Daniel Vorcaro e um assessor do Alexandre de Moraes. Então a gente vê por essas reportagens, não é apenas uma ou duas ou três reportagens, mas sim o modus operandi do vagabundo aqui, do alexandrino, né? Fazendo o que quer, e o Senado e o Congresso também permitindo fazer tudo o que esse cara quer, né? Então, tudo que ele quer é ficar bilionário, trilhardário. Já não basta o cargo que ele tem no STF, ele ainda quer mais e mais, e como um bom psicopata, continua em paralelo vigiando o Bolsonaro, pedindo o relatório lá da Papuda para saber as atividades diárias do Jair Bolsonaro. É uma coisa que esse sujeito aqui não tem necessidade nenhuma de saber. Pois bem, vamos ficar atentos aos desdobramentos de mais falcatruas aqui no Bostil. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar no joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.